Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de outubro. Estou gravando um pouco mais tarde, eu cheguei a comentar isso aqui no canal, por escrito, né, num postzinho lá escrito aqui, dentro da comunidade, e também cheguei a gravar um story do meu Instagram falando a respeito que eu iria gravar mais tarde essa análise de fechamento do pregão por conta de uma apresentação que eu fiz na Blue3 Investimentos para os assessores da Blue3 na unidade de Ribeirão Preto. Mas estou aqui, vamos lá gravar essa análise agora às 8 horas e 15 minutos. Vamos manter aqui o que eu tinha comentado. Vou gravar a análise de fechamento do pregão aqui, é um conteúdo gratuito. Espero que você goste, que você curta aqui. Deixa um like, deixa um joinha. Vamos começar aqui já direto para o índice Bovespa e aí depois eu falo de todos os ativos, inclusive das solicitações de análise que vocês enviaram aqui nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Vamos lá, dia que não foi muito legal não. Deixa eu ampliar aqui o gráfico para vocês. Dia em que o Ibovespa caiu aí 1,18%, dando sequência ao seu viés de baixa, apesar da sinalização de ontem ter sido mais fraca, fechamento mais lá próximo da máxima, manteve o viés de baixa. Eu venho comentando até ontem nos stories, falei a respeito, enquanto o Ibovespa, até também no Morning Call, enquanto o Ibovespa não voltar para cima desse nível, até mesmo para cima das médias, o caminho mais provável é para baixo ainda, de testar a região dos 130 mil, a região dos 129 mil pontos. Já fechou abaixo dos 130 mil pontos. Segue dentro da sua tendência de baixa, gerou aqui um leve pivôzinho de baixa. Se a gente pegar aqui, daqui para cá, levou até essa máxima aqui 7 pregões e perdeu em 5 pregões. Então ainda está mais forte para venda. Ainda está mais forte para baixo. Qual o próximo nível de suporte aqui, visível aqui no gráfico diário? Na faixa 129.450, sendo mais exato. Eu falo 129.500 arredondando, mas é o nível mais próximo aqui de suporte para o índice Bovespa. Então, nessa faixa aqui, se bater aqui, gerar alguma sinalização de alta, beleza, daria para pensar em arriscar algo, mas o ideal seria acontecer pelo gráfico semanal, um teste dessa região aqui e depois alguma sinalização de alta um pouco mais para frente aí do mês, não necessariamente já na próxima semana. Mas enfim, a gente vai chegar num momento importante aqui para o Ibov, em termos de tendência de prazo maior. A de curto prazo segue dentro de uma tendência de baixa, a média móvel de menor periodicidade já abaixo da de maior periodicidade. O que traz um risco maior para as operações de compra, né, na ponta compradora. Inclusive, até as operações, todas as operações que eu tenho aqui em aberto são operações de venda. Não significa dizer que vão dar certo, mas é o que está encaixando nesse momento, são as operações de venda. Olhando para o mini índice, no gráfico de 60 minutos, a gente teve aqui a abertura vindo forte para baixo, vindo para baixo dessa região, trazendo a oportunidade mais de trabalhar na ponta vendedora, dentro do que foi falado, se abre caindo, o foco é buscar a operação de venda, topo descendente, pivô de baixo, um gráfico de 10, 5 minutos, até mesmo um gráfico de menor periodicidade. Novamente cai e faz aqui uma lateralização, ou seja, ainda está fraco para subir. Segue uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Mesmo que abra subindo, para compra eu seria um pouquinho mais restritivo, porque abriria muito próximo da média aqui do G60 para compra de day trade. Eu olharia no máximo para um fundo ascendente no gráfico de 10, 8, 5 minutos para compra, tentando pegar um movimento que pode vir a buscar essa região aqui de antigo suporte, pode funcionar como resistência, principalmente na região dos 130.835 pontos. Mas se abre aqui, bate aqui nessa região e gera sinal para baixo, focaria em venda. Ou se abre caindo, eu focaria em venda. Ali, num primeiro momento, mais de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para a gente falar do dólar, o dólar fechou o pregão de hoje com boa alta de 1,06%, já acima dos 5.600 pontos, já superando alguma zona aqui de antiga resistência que foi testada aqui na frente e perdeu força, já fecha acima, gerando expectativa um pouco mais positiva. Gráfico semanal, se a gente pode observar aqui, ó, vou até colocar do lado de cá, pode observar aqui que essa semana está superando as máximas das últimas semanas, das últimas 3 semanas. Só que chegou no nível de resistência mais significativo. No gráfico diário dá para perceber essa região aqui, que era uma região ali para trás que eu considerava um ponto importante, principalmente olhando para o gráfico semanal, esse patamar aqui assim, ó. Mas olhando aqui mais à frente, eu dou um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui nessa linha, o nível mais relevante pelo diário está aqui, ó. É essa região aqui, junto com esse topo, junto com esse outro topo, ou seja, um patamar em torno de 5.680. Mas esse nível ainda é um nível importante para o dólar. Segue aí dentro de um viés de alta. Podemos dizer que a tendência já é de alta? Eu acho ainda não, eu não diria que a tendência é de alta,
porque está todo dentro do movimento de baixa. Então a estrutura ainda é mais de indefinição de maneira geral para a moeda americana, mas logicamente com esses dois últimos pregões trazendo aí esse viés de alta. E o mais importante é a questão seguinte: no pregão de ontem, tinha vindo para cima dessa região aqui, sustentado acima desse patamar. A gente até comentou, veio aqui embaixo, girou o sinal para cima, lateralizou aquele negócio, sobe e para cair, lateraliza, igual o Ibovespa, um mini índice. Cai, para subir, lateraliza. Está fraco para subir e mais forte para cair. Aqui estava mais forte para subir e mais fraco para cair. Então, abriu subindo, foco maior em buscar a operação de compra. Bateu aqui na média, gerou sinal de alto, foco em compra. Próximo pregão, abriu subindo, dá para buscar compra? Até dá, mas eu olharia só para fundo ascendente, não entraria muito em pivô de alta no primeiro momento. O ideal seria ter alguma correção aqui para depois gerar nova, vamos dizer assim, um novo início de movimento de alta no G60 para apoiar um pouco melhor operações com melhor relação risco-retorno na ponta compradora. Abriu caindo, dá para trabalhar na venda? Até dá também, como eu já comentei no mini índice, fazendo se abrir subindo, até dá para comprar. Mas eu olharia um pouco mais para a venda de topo descendente, pelo menos para baixo, no patamar de 5.600. O ideal seria abaixo desse patamar para se buscar alguma operação de venda no mini dólar, tá? Olhando agora para as ações, a PTR4 fechou em queda de 1,01%, segue no seu movimento de correção dessa subida, que quebrou uma estrutura de baixa, só que observe que já viu para baixo da média desse patamar, já é um indício, opa, ficar atento aí, porque tem que sustentar preferencialmente acima dos R$ 37. Mais um pregão aqui, por exemplo, mais de lado e depois gerar um sinal de alta, daria para arriscar em uma compra de swing trade. Mas se ela resolver acelerar aqui para baixo, já começa a descaracterizar um pouco essa chance de uma compra de swing trade em cima dessa ação. A Vale 3 fechou aqui em queda de 0,026%, caiu pouco em relação até ao que o Ibovespa caiu hoje, 1,18%, e traz até a alternativa de se realizar uma compra se superar a máxima desse pregão aqui, 61,12. Eu confesso que eu ficaria até mais disposto a essa compra se tivesse mais um pregão aqui assim, não precisa fazer nova mínima, mas uma máxima descendente aqui, uma máxima descendente no pregão desta quinta-feira, e aí na sexta superar a máxima desse candle aqui, um stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. A primeira alternativa seria colocar menos capital aqui, entrando nessa superação de máxima, com o stop aqui para baixo, tentando pegar no movimento de alta. Lembrando, o ativo já está abaixo está entre as médias, o que torna o risco um pouquinho maior da operação. Por esse motivo, entraria com menos capital. E se ela vier justamente bater aqui nessa região, aí sim entraria um pouco maior aqui, tentando pegar algo para cima no ativo. Depois de Vale 3, eu vou falar aqui das operações que a gente tem aberto que foram encerradas. A primeiramente foi encerrada, bateu no objetivo, foi a BIF, que tinha feito venda aqui nesse pregão, foi até rápida essa operação, já bateu no objetivo ali, foi traçado aqui por volta de 7,97. Essa operação gerou um ganho de 4,48%, isso proporcionou um crescimento de 0,74% sobre o capital total, ou seja, o capital destinado para swing trade. Vamos supor que você colocou R$100 mil para as operações de swing trade. E nessa operação de R$100 mil, que a recomendação foi colocar 16% do capital total, que a gente sempre coloca qual essa parcela, você colocou R$16 mil. Foi 16% do capital total. Desses R$16 mil, esses R$16 mil evoluiu em 4,48%, e essa evolução ela representou 0,74 dos R$100 mil. Então é isso que a gente sempre trabalha com gestão de risco. Quando perder, perder menos, e quando ganhar, ganhar mais. E quando você tem essas perdas, mesmo que você tenha algumas perdas consecutivas, isso não vai gerar uma grande perda do seu capital total se você tiver o devido controle de risco. Então a gente tem outras posições em aberto, abri uma venda hoje em Rente 3, na expectativa que ela possa gerar um movimento aqui de baixa. Essa recomendação está lá dentro do aplicativo do EV Invest. Todos os detalhes também da operação de encerramento da BIF3 está lá dentro do aplicativo do EV Invest. E os detalhes de quantos por cento você alocar nessa operação de venda, onde fica o stop dessa operação, quantos por cento de stop é essa operação, qual o objetivo dela, está tudo lá dentro do aplicativo. É só acessar via iOS, Android ou, se você quiser, ir também pela web app.dvinvest.com.br. Aqui nós tivemos então essa venda sendo executada, seguimos numa venda aí na Rente 3, temos uma posição em aberto em CCRO3,
seguimos aí, ela caiu com 1,32%, uma operação de venda também. E a outra operação que a gente tem aberto local web, que chegou perto do stop de proteção, não, é um stop parcial que eu tinha alterado, e hoje caiu 2,81%. Se ela resolver ganhar um pouquinho mais de força aqui para baixo, perdendo essas mínimas aqui, já perdendo essa mínima aqui, há uma chance um pouco maior de eu pegar o stop e fazer uma alteração de novo no stop dessa operação, reduzindo o tamanho do stop dessa operação. Mas espero que ela resolva desandar aqui, andar forte para baixo, para buscar o objetivo da nossa entrada. Depois disso, vou falar dos destaques do dia do Ibovespa. O Ibovespa, em termos de destaque aqui de alta, dentro do Ibovespa, a gente teve o destaque de alta da Uzi Minas, que subiu aqui 4,48%, ainda ruim operacionalmente falando. E aí ela rompe esses dois topos aqui, olhando para o gráfico 105 minutos, só um candle e não evolui. Eu, sinceramente, eu ficaria mais voltado a fazer uma entrada se ela realmente fechar um candle de um gráfico 105 minutos acima dessa região, se fosse para arriscar mais, acima dessa região. Por quê? Porque aqui está entre as médias ainda desalinhadas, média de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, aqui também está um zigue-zague para cima e para baixo, de média. Então eu esperaria uma confirmação extra aqui, um fechamento acima, num patamar ali de 6,39, e depois desse fechamento assim, 6,39, uma superação de máxima do candle que fechasse no 6,39, uma compra sendo executada, podendo colocar o stop aqui ou abaixo dessa mínima aqui. Seria a alternativa de tentar pegar algo aí de compra na Uzi Minas. Mas para quem já está comprado, comprou algum rompimento aqui, o stop mais bem posicionado está aqui. Para quem está comprado, na faixa aí dos 5,96. 5,95, então ficaria o stop. Quem quiser um stop mais curto, abaixo da mínima do pregão de hoje. Depois de Uzi Minas e Duque 3 caiu forte aí, 6,45%. Ela veio com um processo mais forte de recuperação, beleza, as médias desalinhadas. Eu tinha mencionado aqui que eu ficaria mais interessado em compra justamente em sinalizações de alta. Por enquanto ali abaixo das médias, eu olho para o papel aqui, essa perda de mínima aqui aumenta a probabilidade de queda, seria um dos sinais de possível saída para quem está comprado nesta ação, risco um pouco maior. Tá? E quem quer abrir alguma compra nesse momento, o ideal seria avaliar os próximos dois pregões, quinta e sexta, e semana que vem uma possível compra de fundo ascendente. Lembrando, o ativo ainda veio forte para baixo, perdeu essa mínima, esse topo vai ser algo mais relevante, veio testar essa região de topos anteriores aqui, perdeu força nessa região. Então o ideal é, para compra, ou ela gera pivô de alta, que seria mais relevante de subida, ou ela rompe essa região aqui para quebrar a estrutura desse último movimento de baixo. Seguindo para a gente falar aqui dos pedidos de análise de vocês, começando aqui por... Faltou aqui colocar... Esqueci de colocar um ativo aqui, terminou que não sei porque não capturou aqui, BBAS3. Ia começar por Banco do Brasil e eu vou começar justamente por ele. BBAS3. Fechou o pregão de hoje com a queda mais forte, vou voltar aqui com a questão do ajuste, fechou com a queda mais forte aí de 2,04%, já são 5 semanas consecutivas de queda no papel, não tem nenhum sinal de alta, esse fechamento já vem para baixo de uma região que estava se sustentando aqui de um topo anterior como suporte, médias alinhadas para baixo, por enquanto sem sinal de entrada para compra. Então, para quem abriu alguma venda no papel, aqui já é um ponto de botar o stop acima dessa máxima ou acima da máxima desse candle aqui. Ou seja, o stop ali ficando em R$ 26,92 ou mesmo na faixa dos R$ 27,11. Próximo nível de suporte do Banco do Brasil vai ficar aqui embaixo. A tendência, lembrando, é de baixa nesse momento, no curto prazo. Próximo suporte na faixa dos R$ 26,33 e depois em R$ 26,12. E aqui no semanal dá para ver ali um suporte na faixa dos 26,60, que já está abaixo desse patamar. Então, o ativo aqui para buscar compra nesse papel, eu olharia muito para um afastamento do preço para a média, que se fosse para buscar compra mais aqui dentro desses 25,70, para arriscar alguma compra contra a tendência do gráfico diário, ou o gráfico diário voltando para cima das médias, gerando fundo ascendente, que seria um sinal de fundo ascendente lá no gráfico. Então, por enquanto, descartada a possibilidade de abrir uma compra agora em Banco do Brasil. Isso não significa dizer que ela não vai subir, apenas estou descartando essa entrada. Marfrig, até agora também não consegue voltar para cima das médias, dá para perceber aqui o comportamento do preço em relação à média móvel exponencial de 10 períodos. Fraqueza por parte dos compradores. É um registro, né, um rastro que fica no gráfico. Então, para buscar uma compra no papel, também eu olharia um pouco mais para sinalizações de alta, no mínimo acima das médias, ou seja, para cima pelo menos dos
R$13,70. E para compra de position trade, se ela gerar um fundo ascendente lá no gráfico semanal, a partir da próxima semana, significa dizer superar a máxima desta semana, que está em 13,65. Depois de Marfrig, eu vou falar aqui de Natura, que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, olhando aqui só para esses movimentos maiores, uma tendência de alta, que ela tinha quebrado a estrutura de baixo, gerou esse movimento muito relevante para cima, comprar o papel aqui com a expectativa de vir aqui, ainda não seria a minha escolha, ela pode até ir lá direto, eu ficaria de fora, eu aguardaria aqui para alguma compra, algum indício de que está fraco para cair, e gera um sinal de alta em algum nível de suporte, seja da média, seja de uma retração de Fibonacci desse movimento aqui inteiro de subida. Ó. Daria para olhar justamente para olhar para uma compra aqui mais próxima da média, do topo anterior, região perto dos R$14,80. Mas por enquanto, quem tiver comprado tem a opção de olhar para um gráfico, por exemplo, de 105 minutos e colocar um stop aqui abaixo dessa pequena parada e deixar aqui o stop abaixo dessa mínima. Se quiser abaixo de um fundo bem definido, seria só lá embaixo. Mas para fazer uma proteção mínima seria aqui nesse patamar. Se romper aqui essa máxima, o stop sobe para esse ponto aqui. Lembrando do que eu comentei nos stories de ontem no meu perfil no Instagram, você pode ir lá ver também, eu até salvei um destaque no meu perfil com esses vídeos que eu comentei ontem sobre olhar para o gráfico de menor periodicidade, olhando ali os topos e fundos, são pontos importantes no gráfico, inclusive para posicionar stop. Olhando aqui agora para, depois de Natura, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. O objetivo sempre é compartilhar minha opinião em relação aos ativos que vocês solicitaram para analisar, em relação às operações que foram recomendadas via aplicativo DV Invest. Alguns ativos são fixos, como o índice Bovespa, os futuros mini índice mini dólar, mas a ideia aqui é contribuir também na parte de aprendizado. Tá? CXSE3, ação que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, por esse zigue-zague descendente. Olha a quantidade de candles pretos, você vai vendo que o cenário deu uma mudada no papel. Olha o respeito da média aqui e um novo movimento para baixo. Por enquanto, apontando para essa região aqui de suporte, mais importante na faixa dos 13,90 e depois o mais abaixo, tem aqui no semanal na faixa, 13,90 é o mais importante e o ponto mais baixo 13,42. Então, fosse para arriscar alguma compra contra a tendência, teria que ser aqui dentro dessa faixa de preço, após quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico diário. E para ela mudar a tendência dela, ela anular a tendência de baixa e criar um cenário mais positivo para a compra, ela teria que superar primeiro esse topo, os 14,92, para depois gerar uma nova sinalização de alta, seja um pivô, um fundo ascendente, ou outra sinalização de alta acima de algum nível de suporte. BB Seguridade, ação que está dentro da tendência de baixa também de curto prazo, perdeu a tendência aqui atrás, ó. E aí tentou subir de maneira fraca, já voltou forte para baixo da média com gap, força para cair, pivô de baixa, dá para falar aqui em projeções, pegando aqui, ó, esse pivôzinho aqui, fazendo projeção clássica. A gente está falando de uma projeção inicial em 33,26. Aí eu olho aqui para trás, será que coincide com algum ponto? Sim. Coincide com essa região de fundo, com essa região de topo. Então 33,26 é um ponto importante que pode ameaçar se recuperar nesse patamar. Não significa dizer que também que é uma obrigação que chegar aqui, mas é uma projeção. Depois disso tem 33, 32 e 32, ou a próxima projeção de baixa nesse papel. Para mudar a tendência, teria que voltar para cima desse patamar dos 36 e 53. Um indício de força dos compradores, voltar para cima da média e, no mínimo, voltar a trabalhar e gerar sinal de alta acima dos R$35. Abaixo desse patamar, o foco seria trabalhar mais na venda de swing trade nessa ação. O outro ativo para ser comentado, até acho que foi a Aurora comentou que estava posicionada no médio prazo nesse papel. Para mim, depois que essa ação gerou um fundo no semanal, BBCE3, e perdeu essa mínima aqui, para mim a operação foi encerrada aqui. Ou seja, se você comprou por causa de um fundo ascendente, o papel gerou essa perda de mínima, gerou um motivo de saída, reverteu um sinal de alta, abriu espaço para buscar os próximos níveis de suporte, seja retração desse movimento ou esses topos aqui anteriores, que em torno dos 33,24 a 32,90. O próximo ativo a ser falado é a Ambev, a BEV3, que ainda está dentro de uma tendência de alta de curto, médio prazo, semanal, dentro de um fundo ascendente, que terminou respeitando essa resistência em termos de fechamento. Novamente, essa semana foi lá testar e voltou. Está caindo aqui na semana 1,51%. Gráfico diário, que rompeu todos os topos aqui anteriores, né, tinha esses dois últimos aqui, rompeu esse aqui também, só que voltou para baixo da média.
Então, de maneira geral, para abrir uma compra aqui nessa ação, eu olharia um pouquinho mais para um fechamento acima da média com nova máxima para arriscar essa compra de fundo ascendente. Ou seja, ser um pouco mais criterioso, já que o papel voltou para baixo de alguns níveis de antiga resistência, que era para ter funcionado como suporte, mas passou direto aqui para baixo. Então, o ideal seria fechamento ali para cima dos 13,25, aqui, um candle fechando acima dos 13,25, nova máxima, daria para arriscar uma compra, até botar o stop aqui, em vez de ser aqui. São alternativas aí para Ambev 3, que reverte a tendência de altas de curto prazo se ela oscilar abaixo dessa mínima aqui. Inclusive, ela descaracteriza ali a tendência de alta do gráfico semanal se ela voltar para baixo de um patamar de 12,65. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil de alguma forma essa análise de fechamento para você. Seja em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixa um like, deixa um joinha, compartilha aí com quem você acha que pode interessar aí essa análise e coloca aqui embaixo nos comentários o ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 10. Até mais, um grande abraço.